Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e estamos de volta para continuar falando aí de propriedades dos gases. No último vídeo falei bastante sobre a lei de Boyle, correto? E hoje nós vamos continuar falando sobre as leis empíricas, né? E essas leis, né, acho que eu acabei não comentando esse detalhe, empíricas seria o que são baseadas no experimento, na experimentação. Tá? E hoje a gente vai falar da lei de Charles, que foi um cara que acabou mostrando que aquela constante de proporcionalidade da lei de Boyle, tudo isso aqui vem da lei de Boyle, lá no final de 1600 e pouquinho, correto? 1662, ele mostrou que essa constante C1 era, na verdade, uma constante que dependia da temperatura. Olha, isso a gente de certa forma já analisou na aula anterior. Né? A gente observava que mantendo a temperatura constante nós tínhamos uma isoterma. Alterando a temperatura nós tínhamos uma nova isoterma. Correto? Ok, tendo esse detalhe em mãos agora, a gente pode pensar relações matemáticas que mostram que essa constante depende da temperatura. Óbvio, uma maneira sensata de se pensar nesse problema era, primeiro, mantendo um volume constante, vendo qual a relação entre pressão e temperatura, né, ou pressão e a constante C1, que depende da temperatura, correto? E depois, manter a pressão constante e estudar a relação entre volume e temperatura. Alguns livros, né, e alguns autores colocam isso como lei de Charles e Gay-Lussac, né, porque a ideia do Charles ela pensava nesses dois detalhes, mas Gay-Lussac foi um cara que fez, né, e a gente vai falar dele aqui um pouquinho, depois a gente volta na lei Charles, né, ele foi um cara que fez medidas do volume de uma massa fixa de gás sobre pressão fixa. Então, o que ele fez foi manter a pressão constante e analisar qual é a dependência do volume e temperatura. Poxa, esse experimento ele é super legal. Ele vai trazer uma informação muito legal para a gente. Eu não vou contar, seria spoiler, né? E se você já sabe, né, não vá, se você ainda não sabe, não cheque o comentário, porque alguém pode estar soltando spoiler lá. Tá? Então, por favor, não cheque ainda, deixa para o final do vídeo. Então, vamos falar aqui da lei de Gay-Lussac. Ela data aí por volta de 1800 aproximadamente, tá certo? Não estou aqui com as datas exatas, mas ele mostra que o volume varia linearmente com a temperatura, mantendo a pressão constante. E você, de novo, pode estar se perguntando, poxa, como é que faz para manter a pressão constante? Né? Mas é o seguinte, você pode ter de novo o seu recipiente com um êmbolo, correto? Você tem lá as suas partículas confinadas dentro do recipiente com o êmbolo. Está aqui, ó. Elas estão lá se movendo loucamente, incessantemente e aleatoriamente dentro do seu recipiente com êmbolo. Olha lá, as partículas louconas movendo lá dentro. E você faz uma alteração na temperatura. Olha, se você quer manter a pressão constante, é só deixar que as partículas mesmas empurrem o êmbolo. E você vai observar o seguinte, na hora que você aumentar a temperatura, a velocidade média dessas partículas, a energia cinética de cada uma dessas partículas vai aumentar. E naturalmente elas vão empurrar esse êmbolo para cima, atingindo um novo equilíbrio mecânico. E aí você vai ter que fazer, obviamente, algumas considerações, como Charles fez, como Gay-Lussac fez, que é o seguinte, você vai ter que desprezar a resistência, né, o atrito entre o pistão e o recipiente aqui, correto? E desprezar o peso dele. Você vai considerar que ele não tem peso nenhum, correto? Isso, dependendo do tamanho do recipiente, pode ser uma aproximação legal. Então, olha, quando eu aumento a temperatura, a velocidade média das partículas aumenta. Mas e o que aconteceu com a pressão? Você pode até pensar, poxa, professor, a pressão aumentou. Mas se você atingiu um novo estado de equilíbrio, a pressão dentro aqui do recipiente, deixa eu colocar mais uma partícula para ficar igual, porque eu tenho toque.
tá? A pressão aqui no interior do recipiente vai ser igual à pressão no exterior, correto? Se você está num estado de equilíbrio mecânico. Então você manteve a pressão constante. Então tá aqui, olha, pressão CTE constante. E aí vem a coisa legal. Vamos colocar isso então numa relação matemática para que a gente possa... Opa, de novo o patrocinador insiste em aparecer. Vamos colocar isso numa relação matemática para que a gente entenda como analisar os resultados. Depois a gente vai ver o que acontece. Mistérios aqui, mistérios da meia-noite que voam longe. De quem que é isso, né? A gente já sabe, mas eu não vou citar, porque ele não me patrocinou também. Mentira, brincadeira, Zé Ramalho. Então tá aqui, olha, volume versus temperatura. Olha, o ingênuo pode pensar que numa temperatura zero o volume seria zero, mas só que é um risco muito grande pensar assim, porque imagina você numa situação onde a temperatura seja de 0 graus Celsius. Vou colocar aqui, a temperatura está em graus Celsius, correto? E o volume eu vou deixar aqui em decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litro, tá? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Imagina que você está na temperatura de 0 graus Celsius, tá certo? Na temperatura de 0 graus Celsius, o volume de um gás não pode ser zero. Pensa você num país a 0 graus Celsius, tem ar para respirar? Se tem ar para respirar, esse ar ocupa um lugar no espaço. Se ele ocupa um lugar no espaço, o volume desse ar não é zero. Então, olha, na temperatura de 0 graus Celsius, o volume do gás não é zero. Mas se eu for aumentando a temperatura, o volume desse gás aumenta. Deixa eu colocar aqui de vermelhinho. E mais do que isso, se eu fizer o contrário, se eu for diminuindo a temperatura, o volume desse gás diminui. Só que a matemática já está mostrando um negócio bem legal para a gente, que é, se eu for diminuindo, e se essa relação for uma relação de linearidade, deverá existir um ponto onde o volume seria zero. Pelo menos matematicamente pensando num gás ideal, né? Então, olha, vamos tentar estender essa curva aqui. Você vai ver o seguinte, se eu for estendendo ela, vai chegar um ponto onde ela vai se aproximar aqui, olha, do volume igual a zero. Isso aqui é muito estranho mesmo, né? A gente já fala sobre isso daqui a pouco. Mas, continuando o nosso raciocínio, isso daqui então mostra que volume, né, que está aqui no eixo das ordenadas y, é diretamente proporcional à temperatura, tá certo? E aí eu tenho aqui, olha, uma constante de proporcionalidade, chamei de B. Esse B, ele de novo é o coeficiente angular. Agora angular sem acento. E o t corresponde aqui ao eixo x. Repara que essa reta ela não começa na origem do plano cartesiano. Então, quando t é zero, o volume tem um valor definido. Eu vou chamar esse valor definido aqui de A. Esse A vai ser aqui, então, um coeficiente linear, que representa, então, o ponto onde a reta toca o eixo y. Ok? Todos esses pontos, então, foram coletados numa pressão. Eu vou dizer que essa pressão aqui, por exemplo, só no meu exemplo aqui, tá? É de 1 atm. Beleza? Então, olha, depois você vai verificar que em pressões de 1 atm, na temperatura de 0 graus Celsius, o volume ocupado por um gás ideal, ele é de 22,4 decímetros cúbicos, tá certo? Né? Considerando aqui que eu tenho 1 mol de gás, é um detalhe importante, mesmo não tendo definido mol aqui nesse contexto, tá? Mas olha, o volume de 1 mol de gás, né, mantendo a pressão de 1 atm, a temperatura de 0 graus Celsius, ele é igual a 22,4, né, decímetros cúbicos. Então, beleza, você provou aqui que volume e temperatura seguem uma relação de linearidade se a pressão for constante. E se eu aumentar, então, a pressão? Para onde vai essa curva? O que vai acontecer? Então, olha,
faça a mesma estratégia que você fez no vídeo anterior. Tá? Pausa aí e pensa, para onde vai essa curva? Desenha você mesmo. Pausou? Pensou? E aí eu te conto aqui, olha. Você pode fazer o seguinte, aumenta a pressão, mantendo a temperatura constante. Se eu aumento a pressão mantendo a temperatura constante, você vai lembrar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu comprimo, né, o meu gás. Significa que eu estou diminuindo o volume, correto? Então o que vai acontecer é, o volume vai dar uma leve diminuída. Então tá aqui. E aí eu tive uma diminuição do volume. Então eu vou ter aqui, olha, uma pressão menor que 1 atm, a mesma quantidade de gás, diria aí, por exemplo, então de novo, 1 mol de gás. Só que daqui para cá a pressão aumentou, tá certo? E aí, como chamaria essa curva? Na lei de Boyle você chamou de isoterma, porque os pontos foram coletados numa mesma temperatura. Aqui nós vamos chamar de isobárica, tá certo? Mesma pressão. Então aqui nós temos duas isobáricas diferentes, tá certo? Né? Tranquilo, beleza essa ideia. Agora tem uma coisa me incomodando. Qual é o significado desse ponto? Né? Que temperatura misteriosa é essa daqui, a temperatura na qual o volume é zero? Essa temperatura, nos experimentos realizados, ela se mostrou igual a menos 273,15 graus Celsius. Olha, para quem já é um estudante que já viu isso em outros momentos, esse número não é estranho. Né? Essa daqui seria a temperatura onde o volume do gás seria zero. Poxa, me parece então que abaixo dessa temperatura, matematicamente, para um gás ideal, o volume seria negativo. Cara, isso daqui dá um bug mental, né? Dá uma tela azul gigantesca que, se você não pensar com calma, você cai na loucura. Essa temperatura, então, por esse motivo, ela é chamada de zero absoluto, tá certo? Existem outras formas de chegar nela, e uma outra forma é o argumento termodinâmico para chegar nessa temperatura, tá certo? E aí você tem uma nova escala de temperatura, que é a escala de temperatura absoluta. Essa escala de temperatura ela tem o mesmo intervalo da escala Celsius. Né? Então, a variação de 1 grau Celsius na escala Celsius é igual à variação de uma unidade nessa nova escala, que a gente vai definir como sendo a escala Kelvin. A temperatura nessa escala nós vamos representar agora pelo tesão, tá certo? Não esse que você está pensando. Né? Tesão em Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273,15. Calma que você já vai entender o que eu estou fazendo aqui. Né? É o seguinte, imagina que eu queira tratar essa curva sem esse coeficiente angular. Poxa, bastaria então somar, né, a todos os pontos dessa curva 273,15. Né? Não os pontos em y, mas os pontos em x. Que aí o que eu vou fazer é trazer essa curva para cá. E aí nós vamos ter uma relação de proporcionalidade entre volume e temperatura. Então se eu somo, né, 273 a todos os pontos, eu desloco essa curva para o lado direito. Vamos ver como isso funciona então na prática. Vou colocar aqui a nossa curva já com isso somado. Então temos aqui, olha. Opa. O que nós vamos ter então é o volume aqui no eixo Y e o tesão aqui no eixo X, que ele é T mais 273,15.
frequentemente a gente vai arredondar esse ponto 15 aqui para resolver o nosso problema. E olha, é o seguinte, o que você vai ter é, a sua curva agora, ela parte da origem do sistema de coordenadas, ok? Então nós temos aqui uma relação de linearidade entre volume, eu vou colocar aqui uma constante C2, e temperatura. Sem coeficiente, né, sem coeficiente linear aqui, tá certo? A gente só tem a inclinação da reta, que é esse C2. Esse C2, ele logicamente deve ser proporcional à pressão, tá certo? Então nós temos aqui uma nova isóbara, tá certo? Uma nova isóbara porque todos os pontos aqui são coletados numa pressão constante. E se eu aumentar a pressão, aquela relação que a gente tinha observado vai se manter. Se eu tiver aqui então numa pressão P1 e essa curva numa pressão P2, isso indica que aqui houve um aumento de pressão. Esse aqui é o sentido de aumento de pressão. Ok? De novo, eu falo muito e acaba que as aulas ficam um pouco extensas, mas não tem problema. A gente vem com mais um vídeo depois, falando da lei de Charles. E aí o outro vídeo vai ser bem rapidinho e a gente fala da equação dos gases ideais. Beleza, pessoal? Então, olha, já sabe, se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo, dê aquele like, qualquer coisa chama no comentário, beleza? Não se esqueça de divulgar isso mesmo. Essa daqui é a nossa força motriz para crescer o canal. A força motriz para crescer, para ter aulas cada vez melhores, é você mesmo. Beleza? Um grande abraço para todos vocês. Valeu!